Hoje nós vamos falar sobre criatividade e como vencer na internet sem se diferenciando dos outros. Esse vai ser o nosso papo. Ele parte da leitura deste livro aqui, que se chama O Ato Criativo, do Rick Rubin. E eu comecei o livro, vou confessar para você, achei que era um papo meio esquisito, mas avancei umas 50 páginas e eu comecei a ter infinitos insights para minha vida. Impressionante como esse livro é uma porrada de pílulas para a sua vida, para você ter ideias. E eu quero começar aqui pela página 179, que ele fala o seguinte: acreditar que um método específico seja responsável pela qualidade de uma obra é um engano, principalmente se levar você a repetir o processo na esperança de obter um resultado semelhante. Isso daqui é o marketing digital. O marketing digital é a terra das pessoas que acham que basta repetir um método de alguém para dar certo também. Isso é falso, não é verdade, não tem como fazer, não acontece. Veja, nós vamos partir disso para eu te dar uma solução no final do vídeo. Aqui, você tem que entender o seguinte: aqui na internet, você está unindo duas coisas que são bem difíceis de unir, para ser bem honesto com você. Você está unindo uma coisa que eu vou chamar de arte com outra coisa que nós vamos chamar de recompensa financeira. Então você quer unir arte e comércio na mesma coisa. Isso é relativamente difícil de fazer. Por que é relativamente difícil de fazer? Porque normalmente o artista, ele tem que ser o cara desconectado do resultado. Mas nós precisamos do resultado, a gente precisa da grana. Por que a gente precisa da grana? Porque nós queremos fazer disso o nosso ganha-pão. Então, nós queremos viver da nossa arte, só que a nossa arte, ela tem uma particularidade. A gente não está aqui fazendo um quadro, ou tocando uma música, ou uma escultura. Bom, tem alguns alunos que estão, mas no geral nós não estamos. Nós estamos aqui tentando transferir conhecimento. Eu estou tentando te passar algo que eu aprendi, você está tentando me passar algo que você aprendeu. Esse estilo, vamos dizer assim, isso que eu estou chamando de arte, tem uma cara de educação. E acontece que, qual que é o grande problema? Se eu mostro um quadro, ele fala por si mesmo. Se eu mostro a escultura, ela fala por si mesmo. Se você ouve uma música, aquilo fala por si mesmo. Aqui na internet, para o nosso formato de trabalho, o que coincide é o ensino com a propaganda. Então, aqui não tem como eu mostrar algo que fala por si mesmo. O que fala por mim é o dia a dia da minha produção de conteúdo. Veja, você não vai ver praticamente ninguém, é muito raro se existir. Eu só não falo que você não vai ver ninguém, porque deve ter um ou outro que é exceção à regra. Mas é praticamente ninguém que conseguiu avançar, que conseguiu crescer, que conseguiu vender, que conseguiu fazer dinheiro sem colocar conteúdo à mostra por um período de tempo relevante. Eu tenho sempre repetido, 2 a 7 anos, eu mudei de 5 para 7, 2 a 7 anos para você falar assim, venci na vida aqui no digital, entendeu? Por quê? O teu conteúdo, ele só vai dar resultado no acúmulo, depois que você tiver feito um tanto. Por quê? Porque é como se as pessoas estivessem acompanhando o desenvolvimento das suas ideias, da sua personalidade ao vivo. Você não tem um retrato para mostrar, uma pintura. O equivalente à pintura é um somatório de vídeos, textos, curtos e longos que você coloca na frente das pessoas. São as múltiplas fontes de contato que elas têm com você. Qual que é o problema que eu vejo, o maior de todos os problemas do digital? É que as pessoas acreditam que é o método, ou o método da criação, ou o método da venda que vai dar o resultado. E não é nenhum dos dois. O que dá o resultado é o conteúdo da criação, é a substância, é a informação que eu estou passando, independente de qual método eu uso. Então você vai, por exemplo, no Instagram, eu vejo muitas pessoas ensinando métodos de Reels. Então você vai filmar com a câmera assim, depois com a câmera assada, e depois com a câmera desse jeito, e depois desse jeito. Você vai falar assim, você vai falar daquele jeito. Você vai botar a iluminação assim, assado. E tudo isso é muito bom.
Só que isso daí, nada disso é a essência da parada. E pessoas tentando vencer na internet estão colocando a sua esperança nessas coisas que não são a essência. A mesma coisa acontece com o processo de venda. Chega o fulano e fala, eu tenho um processo de lançamento especial, outro, eu tenho um perpétuo especial, outro, eu tenho um funil especial. Todo mundo tem um processo de venda lá para vender para você. Mas nenhum desses processos é a essência. Por quê? Porque, cara, se o seu conteúdo, se a informação que eu estou passando, ela é boa, qualquer processo de venda vai dar certo. Veja, eu vendo só falando do meu produto nos meus vídeos. Esse é o processo de venda mais rudimentar que existe, mais básico de todos, não envolve praticamente nada. Eu falo do meu produto, você clica no link na descrição e você vai lá na página comprar. É ultra rudimentar. Por que esse processo de venda funciona para mim? Por que eu vendo todo dia? Porque eu tenho muitos meses dentro do meu negócio que eu vendi mais de 1000 produtos. Porque o que importa, a essência, é a informação que eu estou te passando. E, graças a Deus, eu tenho alguma informação útil e relevante a ponto das pessoas conseguirem ver mudanças na vida delas e isso impele elas a comprarem de mim. O que eu estou tentando explicar? O que ele escreveu aqui nesse livro, quando ele diz: acreditar que um método específico seja responsável pela qualidade de uma obra é um engano. Ele está falando da obra, da qualidade. O método de criar o vídeo, o método de ensinar, o método de fazer o Reels. Um método específico não é responsável por isso. Da mesma forma, um método específico de venda não é o responsável pela venda. Principalmente se levar você a repetir o processo na esperança de obter um resultado semelhante. Veja, eu vou usar um exemplo. Aparece um bilionário na tua frente, tá? E aí ele começa a contar para você como ele ficou bilionário. Aí você tenta repetir o que ele fez, porque você acredita que para ter sucesso é só seguir os passos do sucesso de outra pessoa. E você não fica bilionário, porque provavelmente você não vai ficar bilionário. E aí você vai falar o quê? Que o método dele não funciona? É porque, na verdade, não é o método que foi responsável por ele ser bilionário. Para você ser bilionário, já que eu tô com esse exemplo meio bobo, para você ser bilionário, você vai precisar de circunstâncias específicas, um tanto de sorte, você vai precisar um tanto de um monte de coisa que não é replicável. Tu tem que meio que nascer no lugar certo, estar no outro lugar certo, na hora certa. Tem toda uma questão de timing. Tu tem que bater na parada certa, na hora certa, entendeu? Então assim, com tudo isso que eu sei fazer, se eu tivesse nascido 30 anos antes, eu não conseguiria o que eu consegui até agora. Porque eu não teria acesso à internet no momento em que eu tive acesso à internet, com a minha capacidade cognitiva e com a minha idade certa para eu conseguir estar aqui falando com as pessoas. Eu teria errado, eu teria perdido um timing da internet. É sorte, entendeu? Eu poderia achar um timing de outra coisa, talvez, mas esse aqui eu não teria achado. Então, não é o método que me fez crescer na internet. Não tem método. Meu método é vir aqui e fazer vídeo todo dia. E antes era vir escrever e-mail todo dia, que eu tô tentando voltar com esse negócio agora. E antes era vir escrever carrossel todo dia. Meu método é fazer todo dia e melhorar no processo. Esse era o meu método, é até hoje. E eu cresço. Então, não é o método. Por quê? Porque é a substância da coisa. Agora eu vou dar um próximo passo pra gente continuar essa conversa. Na página 197 desse livro, ele fala o seguinte. Deixa eu virar aqui. Ele fala assim, olha. Se tentarmos 10 experimentos e nenhum deles der certo, tentamos algumas alternativas para definir o insucesso. Podemos levar para o lado pessoal, pensar que somos um fracasso e questionar nossa capacidade de resolver o problema. Ai meu Deus, eu não consigo, não é para mim. Ai. Tu pode fazer isso. Ou podemos reconhecer que eliminamos 10 maneiras que não funcionaram. E assim estaremos muito mais perto da solução. Para o artista, cujo trabalho é testar possibilidades, o sucesso pode ser tanto eliminar uma solução quanto encontrar uma que dê certo. Agora eu vou te mostrar o lado meio motivacional desse vídeo, sacou? Antes de eu te mostrar o lado motivacional e te dar uma solução para a tua vida, primeiro, se inscreve no canal, não custa nada, 55% das pessoas que me assistem não são inscritas. Por favor, se inscreve aí e me ajuda a chegar a 100 mil inscritos. Segundo aviso, no link na descrição
Na descrição você vai encontrar um link para a minissérie Você é Seu Nicho. Eu estou fazendo vídeos exclusivos para um grupo de WhatsApp em preparação ao lançamento do meu produto Você é Seu Nicho. Esses vídeos exclusivos são quase diários, eles estão aqui onde eu mostro os bastidores da construção de um negócio digital e da construção das minhas ideias. Só você clicar no link na descrição, você vai poder acompanhar gratuitamente até o dia 24 de março. No dia 24 de março, você vai poder adquirir o Você é Seu Nicho, se for da sua vontade. Agora vamos voltar aqui. Lado coach para você. Veja, as pessoas têm medo de fracassar. Eu já percebi isso naturalmente. Isso é uma coisa normal, a gente já sabe disso. Acontece que, para você dar certo na internet, você vai ter que fazer centenas de vídeos e textos fracassados. Eu não consigo conceber um número menor do que centenas. Eu não te vejo fazendo 100 vídeos que deram errado, eu te vejo fazendo 200. Eu não te vejo fazendo 100 posts no Instagram que deram errado, eu te vejo fazendo 300. Eu não te vejo fazendo abrindo 100 caixinhas de perguntas nos stories e tendo pergunta. Sem pergunta, eu te vejo com 200 dessas. Uma coisa que você tem que entender. O caminho para você dar certo na internet é um caminho de repetição sem ninguém estar vendo e dando tudo errado. Só que essa é a mentalidade que você tem que ter. É a mentalidade que ele te apresenta aqui neste livro. Cada vez que eu fiz algo que não deu certo, eu aprendi uma coisa que não dá certo. Veja, eu descobri já aqui no meu canal, nesses 13 meses que eu estou fazendo conteúdo, eu já descobri 3 formatos de vídeo que funcionam. Para descobrir 3 formatos de vídeos que funcionam, eu já fiz mais de 260 vídeos, só nestes 13 meses. Mais de 20 vídeos por mês. É coisa pra caramba. Eu precisei fazer 260 e poucos vídeos para encontrar 3 tipos de vídeo que funcionam, para ficar com esses 3 tipos de vídeo funcionando, e eles param de funcionar, eu tenho que sempre encontrar novos. É um processo em que eu descobri dezenas de formas que não funcionam e achei 3 que dão certo. Ele até usa um exemplo aqui no livro, se eu não me engano, tipo, não, isso foi um post que eu vi. Quantas vezes tu acha que o Federer errou? Quantas vezes tu acha que o Neymar chutou e não foi pro gol? Quantas vezes tu acha que o Cristiano Ronaldo jogou e não ganhou? Tipo, a maioria é sempre erro. Agora, eu vou te dar um caminho concreto, porque eu não vou ficar só aqui tentando fazer um papo motivacional com você, evidentemente. Se, primeiro, os métodos não são os responsáveis, e segundo, eu vou ter que fazer um monte de coisa errada para dar certo, o caminho prático vai passar por algumas etapas. Primeira etapa, você vai começar a adquirir os métodos não para repeti-los, mas para compreender o funcionamento de cada um deles. E você, veja, eu falei não para repeti-los, mas você vai testando um método após o outro. Tem um livro que está lá no meu quarto, eu não consigo pegar ele agora, que se chama A Única Coisa. É um dos livros que mudaram a minha vida, porque veio num momento muito importante em 2018, quando eu li ele. Foi o livro decisivo para eu começar na internet de vez. Na Única Coisa, ele diz para você que se você perseguir uma única coisa, você tem muito mais chance de dar certo. Eu concordo, com um porém. Para descobrir a única coisa, você vai ter que fazer múltiplas coisas. Então, para descobrir qual método você quer utilizar, você vai ter que validar, testar vários métodos. Sabendo que todos têm chance de funcionar, você não precisa testar com a esperança de encontrar o que funciona. Você tem que testar para encontrar o que funciona para você. Tem gente que nunca vai conseguir fazer um vídeo por dia no YouTube igual eu faço. Então não pode seguir esta tese. Tem gente que nunca vai conseguir fazer vídeo, vai ter que fazer só texto. Então vai ter que seguir uma tese diferente também. Eu acredito que você precisa, então, neste primeiro lugar, da aquisição dos métodos. Eu vou te dar um insight importante deste livro chamado Ultra Aprendizado, que é um livro do Scott Young, que eu li em 2020, eu já falei dele aqui, acho que vale fazer um vídeo novo sobre esse livro. No método do ultra aprendizado, esse livro aqui, ó, que legal, bonitão e tal, ele fala que o primeiro princípio do ultra aprendizado é o que ele chama de meta-aprendizado. Basicamente é a fase onde você vai reunir materiais. O que eu faria no teu caso? Eu reuniria numa lista
todos os nomes de pessoas que ensinam métodos para dar certo no digital e eu começaria a comprar os métodos deles, um por vez, de acordo com a minha ordem de preferência. Isso é uma coisa até interessante, né? As pessoas acham que eu sou um concorrente de outros players do digital. Eu discordo. Nenhum deles ensina o que eu ensino, assim como o que eu ensino, o que eles ensinam eu não ensino. Então é um complemento. Tu precisa de vários. Não dá para você ir atrás de um só. Então, o primeiro que ele apresenta como princípio aqui é o meta-aprendizado. Ele chama de meta-aprendizagem em português. Mas ele também apresenta um outro princípio muito importante, que é o último, que é o princípio número 9, que ele chama de experimentação. O que ele diz? Ele diz o seguinte, Scott Young, que uma vez que você aprendeu um monte de métodos, você finalmente abre as portas para experimentar, para misturar coisas de um com o outro. Isso é o último passo do ultra-aprendizado para ele, é o último princípio. O que eu imagino que seja bom para você na prática? Então, primeiro faz essa lista, reúne esses métodos, segundo você sai adquirindo um por vez de acordo com a sua ordem de preferência. Terceiro, você vai executando um de cada vez, só que você tem que executar rápido. E aqui eu acho que muita gente se perde no digital. Fica sempre esperando uma perfeição. Execute rápido o primeiro método. E coloca tipo uma regra assim, que eu acho que essa regra que eu vou te apresentar ela é funcional, diga-se de passagem. Tu experimenta um método por trimestre, de 3 em 3 meses. Não espere ter resultado com nenhum deles, espere descobrir como eles funcionam. Isso que é mais importante de tudo, é entender o funcionamento básico, o superficial. Tu não vai masterizar um método em 3 meses, tá? Não tem como. Você também não vai ter resultado em muita coisa na sua vida com 3 meses. Mas essa ideia que eu estou te apresentando é a da experimentação. De você experimentar vários para você ir internalizando diferenças e semelhanças entre eles. Uma vez feito isso, ou melhor, em paralelo a isso daqui, então, vamos lá, fez a tua lista, começou a adquirir, começou a experimentar. Em paralelo a isso daqui, o que você tem que fazer é desenvolver as tuas próprias ideias daquilo que você ensina, ou a tua tese, ou a tua metodologia. Já que nós estamos falando de método, nós vamos usar essa palavra de forma errada, mas nós vamos usar. Você vai desenvolver os teus métodos para aquilo que você está ensinando, para aquilo que você está apresentando para as pessoas. Veja, a minha tese é baseada em 2 grandes pilares. O primeiro é que você é seu nicho. Eu não sigo o formato tradicional de escolher um nicho, desenhar uma persona, de definir um arquétipo, nada disso. Eu faço um outro caminho completamente inverso. O segundo grande pilar é que você pode fazer tudo sozinho ou em dupla, o One Person Business. Eu estruturei, com base nessas 2 ideias, toda uma metodologia minha de trabalho, a minha forma de fazer isso acontecer. E é isso que eu ensino. Você tem que fazer a mesma coisa com o que você está se propondo a passar para as pessoas. Você vai começar. Para fazer isso, você vai, primeiro, identificar como você faz na sua vida atualmente. Segundo, você vai identificar onde você aprendeu a fazer desse jeito. Então, eu tenho todas as fontes que eu me lembro, evidentemente, daquilo que eu sei, daquilo que eu faço. Você vê que eu venho aqui, eu venho tentando te dar sempre a fonte. Ó, tá aqui nesse livro, eu li isso aqui nesse livro, eu li isso aqui nesse livro. Eu tô tentando te dar sempre as fontes. Por quê? Porque ao te dar as fontes, eu também me lembro delas. E aí, me lembrando das fontes, eu estudo melhor. E estudando melhor, eu desenvolvo ainda mais o meu método. Então, você não tem que ficar com medo das fontes, você tem que amar elas. Você tem que agradecer a esses caras que te ensinaram o que você sabe. Uma vez que você vai desenvolvendo as suas metodologias, observando, primeiro você observa a sua vida, segundo você se pergunta de onde você aprendeu, e terceiro, você mergulha lá onde você aprendeu de volta, para esclarecer a sua metodologia. Então você está em paralelo, aprendendo os métodos de fazer o negócio digital acontecer, e do outro lado você está desenvolvendo o seu método daquilo que você ensina. Então se você é um dentista, é o seu método de coisa de dentista. Se você é um músico, é o seu método de coisa de músico. Se você é um bibliotecário, é o seu método de bibliotecagem. Sacou?
São duas coisas que você tem que ficar bom aqui na internet. A primeira é o que nós vamos chamar, as pessoas chamam de marketing. Eu chamo de marketing e gestão. A segunda é o que nós chamamos do teu métier, é o teu know-how, é a tua especialidade, entendeu? Então, você vai desenvolvendo essas duas coisas em paralelo e você tem que aproveitar, e aqui que vem, eu acho que talvez o grande insight para você. Você tem que aproveitar enquanto ninguém está te vendo para colocar o seu conteúdo na rua e usufruir do seu conteúdo para melhorar o teu método e a tua linha de raciocínio. Eu faço isso até hoje. Todos os meus vídeos são eu pensando na tua frente. Tu consegue entender isso? Eu estou pensando na sua frente. Isso significa que é muito provável que esse vídeo seja pior do que o próximo, que vai ser pior do que o próximo, que vai ser pior do que o próximo. Por quê? Porque eu uso o meu conteúdo como forma de validar as coisas que eu aprendi. Eu venho aqui falar com você e quanto mais eu falo com você, mais eu me lembro das coisas, mais eu masterizo, mais eu encontro defeitos na minha metodologia, mais eu encontro problemas na minha opinião. Inclusive, diga-se de passagem, não tem nada melhor do que você se libertar do medo de mudar de opinião e de ser incongruente nos teus vídeos e nos teus textos. Por quê? Porque se você seguir essa minha forma de fazer o conteúdo, onde você apresenta o teu raciocínio, o teu pensamento para as pessoas, você vai várias vezes, depois que eu paro de gravar aqui, eu termino de gravar, daí eu sento, começo a pensar, várias vezes eu começo a identificar coisas que, será que eu ainda penso assim? Será que isso aqui está 100% completo? Será que não está faltando um pedaço nesse ensinamento? É por isso, inclusive, também, que o conteúdo gratuito sempre vai ser de uma qualidade inferior ao conteúdo pago. Por quê? Porque no pago eu não posso me arriscar dessa forma. Não, deixa eu sentar aqui na frente da câmera e falar o que eu estou pensando agora. No conteúdo pago eu tenho que te dar algo validado. Por quê? Porque eu preciso te entregar o resultado prometido. Senão não funciona. Então, aqui eu não tenho que te prometer nada. Por quê? Porque eu estou te dando uma informação, vamos dizer, não é gratuita porque tu está me dando teu tempo de volta e eu agradeço imensamente por isso. Mas como eu também estou trocando meu tempo, nós estamos trocando meio que a mesma moeda, né? Mas aqui eu posso vir fazer dessa forma. Por quê? Porque o compromisso, a responsabilidade, ela é um pouco menor. Ela não é zero. A partir do momento em que eu comunico algo, eu já tenho responsabilidade pelo que eu estou comunicando. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu comunico. Mas tudo bem, eu já estou fugindo um pouco do tema do vídeo. Onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar no seguinte ponto. Esse caminho de fazer em paralelo, desenvolver e aprimorar os métodos que as pessoas te ensinam e desenvolver e aprimorar o seu método de ensino, se você aproveitar para validar essas ideias no teu conteúdo, vai ficar muito mais agradável você criar e criar para ninguém ver. Por quê? Porque você sabe que o benefício que você está colhendo, enquanto ninguém está vendo, você pode estar recolhendo o benefício monetário, mas você está recolhendo um outro benefício que é o que dá origem ao monetário, que é o benefício de você ficar mais inteligente e comunicar melhor as suas ideias. E é isso que vende. O que vende aqui, no fundo, por que nenhum método é o responsável pela tua venda? Porque o que vende é as pessoas quererem acesso ao teu cérebro. É isso que vende. No fundo é isso aqui. Se tu pudesse, pensa no cara que você mais gosta, na pessoa que você mais... No cara, parece que você está falando de homem. Na pessoa, homem ou mulher, que você mais gosta de acompanhar. E pensa no melhor produto que você já viu essa pessoa vender, que custe, sei lá, R$100 ou R$200.000. Você não consideraria melhor ainda do que comprar qualquer um desses produtos? Meu filho chegou aqui, 9h20 da noite, ele levanta da cama para vir aqui ver o que eu estou fazendo. Não é melhor do que qualquer um desses produtos você conviver com essa pessoa, se você pudesse, passar um tempo, ou passar 3 meses com esse cara aqui? Você não aprenderia muito mais? Você aprenderia com certeza, sem sombra de dúvidas, porque a convivência te daria muito mais do conhecimento da pessoa do que qualquer produto dessa pessoa. Então, o que nós queremos no fundo é acesso ao cérebro do sujeito, entendeu? E qualquer método que permita você mostrar que você tem um cérebro desejável de acessibilidade, ou qualquer método que te permita vender alguma coisa que dá algum tipo de acesso ao teu cérebro, vai funcionar. Porque o método não é a essência é você. É por isso que você é o seu nicho. Então, a gente se vê
lá no nosso grupo, clica na descrição, é muito importante que você clique na descrição, entre no grupo para acompanhar a minissérie Você é Seu Nicho, onde você vai ver vídeos exclusivos e você vai aprender coisas que eu não trago aqui abertamente, porque ali é um lugar mais restrito. E você vai ter a oportunidade de receber a oferta especial do lançamento do Você é Seu Nicho também. O link está na descrição, eu te vejo lá dentro.